Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta quinta-feira, somos chamados a meditar a festa de São Tomé, apóstolo. Escutemos o Evangelho que hoje vamos a São João, onde recordamos a aparição de Jesus aos apóstolos e, por fim, a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a meditar na festa deste apóstolo, deste evangelho, para nossas vidas, que talvez não tenhamos meditado, que talvez não tenhamos compreendido? Primeira coisa, entre os apóstolos, Tomé é um daqueles que nós não sabemos muito a sua história, não sabemos muito o seu fim. Temos somente aquilo que a tradição nos deixou, mas nada que foi escrito propriamente sobre a evangelização de Tomé. Pouco se sabe sobre a sua vida. Mas aquilo que nos conta a tradição e as lendas. Primeiro, a tradição. Tomé entregou sua vida na Índia. Lá foi martirizado. Viveu um bom tempo evangelizando ali os cristãos. E há uma outra tradição aqui, mais considerada como lenda, que Tomé também passou pela América e evangelizou os índios por aqui. E isso se encontra numa carta de Manuel da Nóbrega, escrita em 1441, onde os índios relataram que passou por aqui um tal de Zumé, que lhes ensinou a devoção à cruz, e assim constantemente refaziam uma cruz feita de mato, de galhos, e assim foram evangelizados por esse Zumé, que deixou a marca de seus pés em várias pedras pela América, e que eles diziam ter sido deste homem que lhes ensinou esta fé. E também há uma fonte milagrosa na Bahia, que é atribuída a Tomé, a Zumé. Mas Tomé foi à Índia e ali evangelizando,
não desgostou muito aqueles que viviam o paganismo, as outras religiões, que Tomé ensinasse esta nova religião, o cristianismo, e por isso foi perseguido. Estando perseguido, foi um exército enviado atrás de Tomé para aprisioná-lo e condená-lo ao martírio. Tomé, em oração, perguntou ao Senhor se aquele era o seu momento. O Senhor lhe disse que não era ainda chegado a sua hora. Deveria de evangelizar ainda mais. Então Tomé, diante daquele exército, se põe a correr. Corre, e depois de tanto correr, vê que o exército se aproxima muito dele, que ele não vai conseguir escapar. O que faz então Tomé? Vê uma, como se diz, uma caverna, e ali entra. E aqueles pagãos tinham receios das cavernas. Mas mesmo assim, aquele exército entrou na caverna, naquela cova dentro da caverna, atrás de Tomé. E Tomé começa a correr dentro da caverna. Essa caverna até hoje na Índia existe, e quem quiser pode ir lá visitar. Tomé caminha, caminha, corre, 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 e o exército cada vez mais se aproximando. E de repente Tomé vê uma pequena fresta na caverna, uma grande muralha e essa pequena fresta. E ali entendeu, recordou da chaga de Jesus que havia tocado. E então com as duas mãos pegou e puxou a caverna. E ali abriu uma saída para ele. O exército não conseguiu acompanhá-lo porque era muito estreito para passar o exército ali dentro, naquele buraco. E Tomé fugiu. Até que, na sua velhice, no momento oportuno, entregou sua vida para Deus. Um martírio. E assim também mostra este fato da vida de Tomé algo para nossas vidas. Que muitas vezes somos perseguidos. Tudo parece perdido. Estamos na escuridão, fugindo de tantas situações difíceis, mas devemos de ter a fé no Cristo. Porque, se é o momento de nos salvar, o Senhor nos salvará. Entremos um pouco no texto e meditemos ainda mais a questão da fé em Tomé. Tomé é chamado Dídimo, recordemos, gêmeo. Gêmeo de quem? Nosso. Não estava naquele dia da ressurreição do Senhor, que Jesus ressuscitado apareceu aos demais. E muitos consideram Tomé um homem sem fé, mas não é bem assim. Tomé simplesmente como se dissesse a eles: ora, vocês viram, mas eu não vi, como eu posso testemunhar algo que eu não vi? Por isso quer tocar, quer ver o Senhor ressuscitado como eles viram. Tomé, ao falar o como quer ver Jesus, não crê no Jesus glorioso, separado do Jesus humano que sofreu na cruz. Se eu não tocar sua chaga, se eu não ver o seu peito aberto, não acreditarei. Sabemos que muitos dizem, tenho que ver para crer, ou São Tomé, mas vemos que Tomé tem sim uma fé. Ele não é diferente dos outros, porque até então, enquanto Jesus ressuscitado não aparecera para eles, tampouco acreditavam naquilo que relatavam as demais pessoas que haviam visto Cristo ressuscitado. Tenhamos isso em conta. Tomé quer a mesma coisa, provar do mesmo que os demais provaram. E vemos que Tomé tem fé por quê? Porque perseverou 8 dias ali na comunidade, no cenáculo, para ver Jesus. Não perdeu a sua fé. E aqui algo que nós devemos de ter em conta. Jesus ressuscitado apareceu em ambos os momentos, tanto a primeira como essa segunda aparição, no partir do pão, na Eucaristia. Tomé insistiu na Santa Missa, poderíamos assim dizer, na união com os irmãos em oração, na comunhão, para ver Jesus. E Jesus não se negou a Tomé. Jesus apareceu. E aqui está
também um retrato daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Se nós persistimos na Eucaristia, se nós vivemos bem em união com os irmãos em oração e na Eucaristia, o Senhor sempre aparecerá para nós, porque é ali que o Cristo ressuscitado se apresenta a todos nós. Mas nós temos fé. Nós temos fé. Vemos corpo, sangue, alma e divindade de Cristo na Santíssima Eucaristia, mas temos fé que ali está o Cristo. Vemos então que Jesus, ao aparecer, não critica Tomé, porém ele vai ao final elogiar quem crê sem ter visto o Jesus real, físico, humano. E assim vemos que, como Tomé, nós temos um trabalho para chegar à fé. Devemos de insistir na oração, na escuta do Senhor, na Santa Missa. Vemos que Tomé levou o Evangelho para onde podia levar, o mais distante, depois de ter este encontro pessoal com Cristo. Nunca parou de evangelizar, de anunciar a presença viva de Jesus. Mas Tomé nos mostra também a questão da fé. A fé pede de nós docilidade. Eu não tenho que ver para crer. Se o Senhor revela através da sua igreja, eu devo de ser dócil, dar o consentimento da minha fé. E então cooperar com a fé é crer com todo o coração naquilo que o Senhor revela, naquilo que a igreja diz. Porque o Senhor, sendo a verdade absoluta, não nos revela nenhuma falsidade. Então eu devo de consentir com o meu coração, com todo o meu coração. E se tenho alguma dúvida em relação à fé, devo de buscar nos santos as minhas respostas para que sejam sanadas estas dúvidas e dê o consentimento com toda a minha vida, a fé que o Senhor pede de mim. Agora compreendamos, procurar razões humanas para crer não vem da fé. Não, porque se eu não tenho a explicação humana para acreditar naquilo, comprovar aquilo que Jesus diz, que a igreja ensina, então eu não creio. Isso não vem da fé. É contrário à fé. Devemos de ter ainda presentes que muitas pessoas buscam teorias, filosofias, ideologias, contudo, com a sabedoria humana tentar demonstrar e debater de uma forma animalesca contra a fé e provar que Jesus não existe, que a fé não existe, que as coisas são irreais, que isso de fé, de religião não serve. Recordemos o que diz Jesus. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequenos, aos humildes. Temos sido humildes? Temos consentido com toda a nossa vida, a nossa fé? E por fim, ainda em Tomé, vemos que ao ver um homem ressuscitado, Tomé reconhece a divindade, reconhece Deus e dá a maior e mais bela profissão de fé que nós devemos de seguir, meu Senhor e meu Deus. Mas realmente Jesus é o Senhor e Deus de nossas vidas, na vida que levamos? O Salmo, como quase sempre, a festa dos apóstolos nos diz no refrão: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Assim nós também devemos de pregar a boa nova, o Cristo, morto, crucificado, ressuscitado, para a nossa salvação, e que pede a cada um de nós que demos o consentimento da nossa fé, vivendo uma vida digna dele. Por fim, a primeira leitura da carta aos Efésios nos diz: irmãos, não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal.
É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. O que aprendemos daqui, irmão e irmã? Simplesmente, o texto fala para nós, uma vez mais, que somos integrados no edifício que tem por fundamento os apóstolos e profetas. E Jesus, a pedra principal. Nisso nós devemos nos ajustar, então, para sermos parte deste edifício, deste templo do Senhor, que é a igreja, devemos de nos ajustar em tudo aquilo que nosso Senhor nos deixou, nos ensinou, nos pediu, para que assim vivamos, participemos do templo santo, da morada de Deus. E realmente temos escutado tudo aquilo que o Senhor nos pede, tudo aquilo que o Senhor nos deixou? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais consentirmos com todo o coração, com a nossa vida, a viver a fé. E vivendo tudo aquilo que o Senhor nos revelou e revela, através da Igreja, dos santos, da sua santa doutrina, possamos cada vez mais viver na santidade e no amor a Deus, para que, estando sempre unidos à sua santa e divina vontade, mereçamos também um dia, com os apóstolos, a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.